Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série A Ira de Deus. Eu sou o Leonardo Amaral e vamos falar um pouco hoje sobre Cristo e a ira de Deus. No vídeo anterior, nós encerramos o tema Como escapar da ira de Deus. E vimos em Romanos 8, no capítulo 5, verso 8, que através do sangue de Jesus, que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Então, nada melhor do que entender que esse mesmo Jesus, ele é o elemento principal, o elemento central que traz a correta compreensão da ira de Deus. A pessoa, a obra de Jesus, ela revela que a ira de Deus não é uma ira arbitrária, muito menos contraditória em relação ao seu amor, em relação à sua misericórdia, em relação à sua longanimidade. E que essa ira ela é coerente com a sua justiça e com o propósito de Deus em salvar a humanidade. Em Cristo Jesus, a ira de Deus é plenamente revelada, contida e ao mesmo tempo aplicada de uma forma justa. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Então, vamos começar a pensar em algumas questões aqui. Uma das provas da divindade de Jesus era seu amor à justiça e o seu ódio à iniquidade. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 1, no verso 9, o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então aqui esse verso está se referindo a Jesus, que Deus ungiu ele com óleo porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Então essa é uma prova categórica de que Jesus é Deus, porque nós vimos que Deus odeia a impiedade e a injustiça. E aqui está dizendo que Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. A ira de Deus fazia parte da vida e ensino de Jesus enquanto ele veio aqui encarnado. Nós podemos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 5, o seguinte texto: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu e restituiu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Notem que ele estava olhando ao redor com indignação, com ira. Por quê? Porque os fariseus, aquele povo, não queria que Jesus curasse aquele homem porque era um dia de sábado. Então, com indignação, Jesus olha para aqueles homens que estavam querendo cometer a injustiça, não atendendo às necessidades dos seus semelhantes. Jesus também, ele se indignava em outras ocasiões, e ele demonstrou isso em algumas ocasiões. Vamos ver 4 ocasiões aqui distintas, nas quais Jesus ele manifestou a sua ira nos evangelhos. Vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versos 7 e 8, Jesus manifestou essa indignação quando alguém se posicionava contra Deus. Vamos ver aqui no verso 7 e 8 de Mateus, capítulo 15. O texto diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aqui neste caso, esses fariseus, eles estavam se posicionando contra os princípios eternos do reino de Deus. Então Jesus chamou de hipócritas. Ninguém chama alguém de hipócritas com mansidão, com misericórdia e amor. Aqui houve um processo de ira de Jesus contra aquelas pessoas. Porém, ao mesmo tempo que Jesus estava
manifestando a sua ira, ele misturava essa ira com amor também para salvar aqueles homens. Vamos ver a segunda ocasião aqui, quando algumas cidades recusaram a mensagem da salvação. O que Jesus disse no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus disse no verso 20 a 24: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E ele disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, ou seja, no dia da ira, para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, aqui Jesus estava mostrando nos seus ensinamentos a ira de Deus também para as cidades que recusaram a mensagem da salvação, como Cafarnaum, Corazim, Betsaida. A terceira ocasião em que Jesus demonstrou a ira de Deus também foi contra pessoas que profanavam o templo. Lembram dela? Esse texto é um texto muito conhecido, lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus, ele entra no templo e vê a profanação, o comércio indevido do templo. E ele diz no verso 14 ao 16, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aqui Jesus manifestou a sua ira pessoal, em atitude, em ação, porque ele viu a profanação do templo. E Ellen White diz no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 157, o seguinte sobre essa ocasião. Ao penetrar Jesus no templo, abrangeu toda a cena. Jesus, ele olhou em volta, ele contemplou tudo aquilo que estava acontecendo. Ele viu as desonestas transações, viu a aflição do pobre. Olha aqui a aflição do pobre, a injustiça, que julgava que sem derramar sangue não havia perdão para seus pecados. Viu o pátio exterior do seu templo convertido em lugar de comércio, aqui a impiedade contra Deus, profanando o templo de Deus. Cristo viu que era necessário fazer alguma coisa. Cristo, ele não ficou inerte à impiedade e à injustiça. Assim como o apóstolo Paulo diz que nós não devemos, e Ellen White também diz que nós não devemos ficar inertes à impiedade e à injustiça. Ao contemplar a cena, exprimem-se-lhe na fisionomia indignação, ira, autoridade e poder. Então aqui Jesus, ele manifesta a sua ira contra a impiedade e a injustiça que se estava fazendo contra Deus no templo e contra as pessoas também pobres que não tinham condições ali no templo. E uma outra ocasião, Jesus manifestou ira até contra os discípulos que manifestaram falta de fé. Vamos ver, voltar ao Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 16, está dizendo: apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Curar aquele jovem possesso de demônios. Jesus então exclamou no verso 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino.
Então Jesus também se indignou contra a falta de fé dos seus discípulos, que não puderam expulsar os demônios daquele jovem possesso. Jesus ele manifestou plenamente o caráter de Deus, não só em bondade, amor e misericórdia, mas também em ira, justiça e indignação. Sempre contra o pecado, contra Deus, contra o próximo e contra a falta de fé. Jesus, apesar de manifestar a ira de Deus, ele sempre a manifestou com misericórdia e compaixão. Lembra daquela história, daquela parábola do servo que devia ao rei, ele foi incompassivo com o que devia a ele? Está lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 27, ele foi perdoado. Então Jesus manifesta aqui o amor, a compaixão, a misericórdia, e diz no verso 27, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Porém, aquele servo, a gente sabe que não perdoou ao que devia, o próximo que devia a ele, uma quantidade muito inferior. E no verso 34, então, diz que aquele rei, que era uma representatividade, um tipo de Jesus, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então aqui Deus manifesta a ira contra a impiedade, contra a injustiça do ser humano. Continuando, falando um pouco mais sobre Cristo e a ira de Deus, nós também podemos ver que Jesus, ao longo do seu ministério, revela a ira de Deus nos eventos finais da história humana. Para aqueles, logicamente, que vão rejeitar a sua misericórdia e o convite à salvação. Volta um pouquinho aí no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no verso 41 e no verso 42, nós vamos ver o seguinte texto, quando Jesus está explicando a parábola do joio, ele diz, mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus está se referindo exatamente à ira de Deus no dia do juízo final, aonde os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde a terra será queimada e, após toda a destruição do pecado e dos ímpios, Deus restaurará-la para a habitação dos santos eternamente. Vamos pensar um pouco. Apesar de Jesus ter sofrido fisicamente na mão dos homens, não foi isso que o levou a receber todos os nossos pecados. Mateus 26 diz que cuspiram-lhe no rosto, esbofetearam ele, chicotearam ele. Isso causou dor física. Mas não foi essa dor, não foram os homens que imputaram o pecado da raça humana a Jesus. Nós vemos que foi Deus que fez cair sobre Jesus a sua ira sobre o pecado. Deus é que fez cair pecado, a iniquidade de toda a humanidade sobre Jesus. Mesmo Jesus não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. O apóstolo Paulo fala muito isso, nesse texto, essa ideia. Então, somente Deus poderia imputar pecado a Jesus. Em Hebreus, capítulo 4, no verso 15, diz que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, em nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não pecou. Então, a ira de Deus, a ira sobre o pecado não podia estar sobre ele. Então não era qualquer coisa ou alguém
qualquer, um ser humano, que poderia imputar os seus pecados sobre Jesus. O desejado de todas as nações, na página 532, Ellen White diz que sobre Cristo, nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos. Sobre ele foi posta a iniquidade de nós todos. Ellen White também diz no livro Exaltaio, Meditação Exaltaio, na página 370, o seguinte: não há de o nosso coração encher-se de gratidão àquele que deu Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados? Vou repetir para a gente entender bem essa interrogação aqui. É uma pergunta que Ellen White está fazendo. Não há de o nosso coração encher-se de gratidão àquele que deu Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados? Quem foi aquele que deu Jesus para a propiciação dos nossos pecados? Foi Deus, o Pai. Somente o Pai pôde dar Jesus como penhor, como a propiciação. Ele foi tanto aquele que foi o alvo da ira de Deus, como também o único que é o libertador da ira de Deus. Que lindo isso, não é? Agora, vamos ver dentre essa punição sendo consubstanciada na ira de Deus, qual é o objetivo dessa punição? O objetivo da punição, ou seja, o alvo dessa punição, a gente viu que Deus imputou os pecados da raça humana sobre Jesus. Mas qual foi o objetivo disso? Vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos de Isaías. Isaías 53, verso 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas ele levou sobre si, no verso 12, o pecado de muitos. Então, com esses textos que nós lemos de Isaías 53, nós podemos chegar à conclusão que o objetivo da punição de Cristo foram as nossas transgressões, as nossas iniquidades e que os nossos pecados caíram sobre ele. E ele levou consigo para a morte que nós merecíamos morrer, a morte da inexistência, a morte de separação total de Deus, eternamente. Por isso podemos concluir que Jesus é o libertador. Ele é a própria expiação. Ele é a libertação da ira de Deus. Em Romanos 3, 25 diz que o qual propôs para propiciação, aqui, ou expiação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. 1 João 4,10. Nisto está o amor. Vamos ler aqui. Lembram disso? Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. O propiciatório ficava cobrindo a arca da aliança. Era a misericórdia, e ali a justiça e a misericórdia davam as mãos, tipologicamente. Em Cristo, a ira de Deus, a sua justiça contra o pecado e a sua misericórdia, a graça, deram as mãos, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação da morte eterna. Meditação Exaltaio, na página 369, Ellen White diz: quando ele se ofereceu na cruz, foi uma expiação perfeita,
pelos pecados das pessoas, uma expiação perfeita pelos nossos pecados. Ali nós temos a garantia de que não importa aonde você foi, quão fundo no poço da lama do pecado você mergulhou e se atolou. Ali, na cruz, uma perfeita expiação que pode perdoar o seu pecado, os seus pecados, a sua vida inteira, está disponível. Basta você crer, basta você estender a mão e pedir: Senhor, me perdoe com todo o coração e renova um espírito reto em mim. Se Jesus revelasse apenas os atributos pacíficos de Deus, como amor, bondade, misericórdia e graça, ele seria apenas uma revelação parcial do caráter de Deus. O ser humano, ele será salvo ou se perderá em função dessa relação com Cristo. Então, Cristo precisou revelar todos os atributos de Deus para entendermos bem o caráter de Deus. E em Apocalipse, nós temos apresentados duas opções para nós. Ou nós seremos salvos no sangue do Cordeiro, ou nos perderemos na ira do Cordeiro. Esse mesmo Jesus que é amor, que morreu por nós, que se fez pecado por nós, ele nos convida em Apocalipse 7, no verso 14, e disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esses são os salvos, são os remidos. Eles confiaram na intercessão, eles confiaram na expiação, na libertação da ira de Deus. Eles reconheceram que precisavam se livrar desses pecados e colocarem sobre Jesus. E Jesus assumiu. Mas aqueles que não lavarem, aqueles que não confiarem nessa expiação, nessa propiciação, eles, como diz em Apocalipse 6, versos 16 e 17, no dia da manifestação da ira de Deus sem misericórdia, eles dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para derramar o seu sangue por nós, por amor. No dia da sua volta e do juízo, ele manifestará a sua ira. Porque o texto no verso 17 continua dizendo: porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os servos do Senhor subsistirão esse dia. E quem são esses servos? Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A ira do Cordeiro, para que os que rejeitarem a Jesus, só restará o juízo e a ira final. Mas para aqueles que aceitarem, restará a bênção da vida eterna para sempre com Deus. Ellen White, na meditação Filhos e Filhas de Deus, na página 15, diz o seguinte: todos quantos entram em concerto com Deus, com Jesus Cristo, se tornam, por adoção, filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Então entre em concerto com Jesus. Por decreto, o Senhor, nosso Redentor, é herdeiro de Deus, e os que são colaboradores seus na obra de salvar pessoas são co-herdeiros dele. Que lindo! Você deseja ser lavado nas vestes brancas da justiça e do amor de Jesus, para ser co-herdeiro com ele, para participar da obra de salvar almas para Jesus neste mundo, enquanto ele não vem? Ou você vai se permitir andar, mesmo que sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, um pai de família, até mesmo um cristão,
que frequenta a igreja, que professa uma fé, uma religião, para você que às vezes até professa a verdade presente, mas que não a pratica no íntimo do seu coração. Você quer escolher nesse dia, hoje, quando você está me ouvindo aí na sua casa, no carro, onde você estiver, será que você vai preferir que a ira do Senhor, a ira do Cordeiro, recaia sobre você? Ou você vai tomar uma decisão de realmente olhar para si e reconhecer que precisa da propiciação de Deus em Cristo Jesus para te libertar completamente dos seus pecados? Aqueles pecados ocultos, aqueles pecados contra o seu próximo, aqueles pecados de ofensa, de julgamento imparcial, ou melhor, de julgamento parcial, pelas aparências, por aquilo que você acredita ou por aquilo que você mal interpreta da palavra de Deus. Meu querido, minha querida, Jesus ainda está com as portas do santuário aberto. A sua ira hoje é derramada sobre a terra, na história da humanidade, com mistura de misericórdia. Mas um dia, essa misericórdia será retirada e a sua ira virá completamente pura, sem misericórdia, para os que praticam a impiedade e a injustiça. Eu quero muito ver você no céu. Eu quero ver muito você não sofrer a ira do Cordeiro. Eu quero muito que você esteja com Jesus debaixo da árvore da vida. Então, refaça os seus pensamentos na sua mente. Veja por onde você está caminhando e peça a Deus: Senhor, coloque em mim um coração puro e reto e um espírito inabalável, para que eu possa mirar com justiça, com sabedoria, mas andar nos teus caminhos, amar o meu semelhante, não julgá-lo e viver piamente naquilo que Deus já revelou para você. Espero que você tenha gostado dessa série. Espero que Deus abençoe você, sua vida, e que você ande em seus caminhos e esteja presente na vida com Jesus até a eternidade. Que Deus te abençoe. IAG, juntos avançaremos.